Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de Dia das Mães. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, pastor da congregação Bom Jesus de Sorriso, que é a congregação que está colocando esse culto no ar. Seja muito bem-vindo, aproveite o nosso culto e fique conosco. Pegue a sua Bíblia e acompanhe também as leituras bíblicas e a reflexão no culto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e gracioso Deus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando que somos pecadores e que, por causa dos nossos pecados e da nossa condição de pecadores, merecemos a condenação. Obrigado porque na Tua Palavra nós ficamos sabendo de quem nós somos e nós somos, pelo Teu Espírito Santo, conduzidos ao arrependimento dos nossos pecados. Arrependidos dos nossos pecados, nós te pedimos o perdão e nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos anuncia que a obra de Cristo perdoa todos os pecados daqueles que creem. O Espírito Santo nos levou a crer na obra de Jesus e por isso nós recebemos de Ti o perdão de todos os pecados, pelo qual nós te agradecemos. Amém. O salmo para o culto de hoje nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 98, salmo que diz: Cantem uma nova canção a Deus o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem músicas nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Até aqui a leitura do Salmo. O texto do Antigo Testamento, nesse período pós-Páscoa, na verdade, é do livro de Atos. Então, lemos Atos, capítulo 10, do versículo 34 até o versículo 48, texto que diz: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder.
Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo a Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Até aqui a leitura do texto do Antigo Testamento. O texto da epístola para o culto de hoje é da primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8, texto que diz: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus, e quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, seguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão em pleno acordo. Até aqui a leitura da epístola de hoje. O texto do Evangelho de hoje encontramos em João, capítulo 15, do versículo 9 até o versículo 17. Texto que diz: assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo vocês mais de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Palavras de Jesus.
todos vinde já, vinde, ó tristes pecadores, Cristo salve-vos fará, filhos pelos seus favores, tende o firme sem temor, Cristo aceita o pecador. Em nome do Filho de Maria, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós. Amém. Há alguns séculos atrás, um autor espanhol iniciou um de seus livros com uma pergunta: o que é uma mãe? E a resposta que ele deu em seu livro foi: uma mãe é uma coisa que uma criança ama e que um homem escuta. É um amor feito para testar todos os tipos de dores e todos os tipos de ingratidão. Um coração que não se cansa e que sofre para o seu filho não sofrer. Uma alma que deixa a sua vontade de lado pelo amor que sente pelo seu filho. Ser mãe é uma tarefa especial que Deus concedeu às mulheres. E para essa tarefa, as mães então recebem algumas ferramentas por parte de Deus. Nós poderíamos nessa mensagem de hoje, por exemplo, falar sobre as mãos de uma mãe, porque as suas mãos falam sobre a sua dedicação, sobre a sua proteção, sobre a ternura que cada mãe tem pelos seus filhos. Eu poderia talvez escolher falar sobre os seus pés, e eles nos mostrariam que cada mãe está sempre prontamente disposta a ir onde é preciso em favor de seus filhos. Eu poderia talvez ainda escolher falar dos seus ouvidos, e os seus ouvidos com certeza nos diriam muito sobre a angústia de uma mãe ao ouvir o clamor de seus filhos. E também, os seus ouvidos também servem como aquele que está ali para ouvir e poder trazer o consolo aos filhos que olham para sua querida mãe e sabem que podem contar os seus anseios mais profundos. Mas hoje eu não quero falar nem das mãos, nem dos pés e nem dos ouvidos. Hoje eu quero falar sobre o olhar de nossas mães. O que será que está por trás dos olhos de uma mãe? O primeiro versículo que lemos no Evangelho de hoje, ele nos lembra do amor. É uma preocupação de Jesus conosco. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. O nosso Deus é conhecido como um Pai de amor, um Pai que nos olha com um olhar amoroso. Deus nos olha com o mesmo olhar amoroso de uma mãe, mas Deus com um amor ainda mais profundo. As mães geralmente mantêm um olhar de compaixão quando olham para os seus filhos. Elas sentem a dor de uma criança doente, elas sentem a rejeição e o desprezo pelo qual muitas vezes os seus filhos passam. Elas sofrem com os fracassos e as frustrações da vida de seus filhos. E para cada olho cheio de lágrima dos seus filhos, os olhos de cada mãe também irão chorar e sofrer junto com eles. O olhar de uma mãe pode desarmar um coração cheio de ódio. E ele pode também alegrar um coração desesperado, um coração que se encontra na tristeza. O olhar de uma mãe pode acalmar aquele coração que se encontra na tribulação e pode construir a confiança até mesmo em um coração que perdeu a fé. E se o olhar de uma mãe já é assim, imaginem como é o olhar de Deus por cada um de seus filhos, então. O olhar do amor de Deus por nós, ele é ainda mais profundo, ele é ainda mais forte, ele é ainda mais vivo em nossos corações. É o olhar que nos dá a paz mesmo em meio à guerra. É o olhar que nos guia, que nos aconchega em seu grande amor salvador. Esse foi o olhar que Jesus deu a Marta diante da morte de seu irmão Lázaro. E é por isso que Jesus se preocupa e pede para não deixarmos de estar unidos com Ele. Porque nós somos representantes de Deus nesse mundo. E como disse o apóstolo Paulo, nós somos corpo de Cristo. Assim devemos aprender também a lançar esse olhar amoroso às pessoas que estão à nossa volta. O que eu mando a vocês é isto:
Amem uns aos outros. Existe um ditado popular que diz: quem ama, cuida. As mães que amam, protegem. Nós sabemos que está no instinto maternal proteger a criança que nasceu de seu ventre. A gente olha para a história bíblica e nós vamos encontrar lá Joquebede, a mãe de Moisés. Uma mulher que, ao ver que tinha dado à luz a um homem, ela logo providencia um jeito de tirá-lo da sua casa, uma vez que o faraó deu a ordem para que todo menino hebreu fosse morto. Ela abre mão de estar com o seu pequeno bebê, para que os soldados egípcios não o matassem. A gente tem o exemplo da própria mãe de Cristo, Maria, e ela também faz algo semelhante. Ela foge com o seu marido José e o pequeno Jesus para o Egito, com a finalidade de proteger o menino daquele coração perverso do rei Herodes, que queria matar o rei dos judeus. E dessa forma, o nosso Deus, então, ele também olha para nós. Porque assim como Joquebede e Maria protegeram seus filhos, assim também Deus olha para nós para nos proteger. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro sempre muito presente em meio às tribulações. Deus, ele é o nosso escudo protetor. Deus, ele está sempre protegendo os seus filhos de todas as investidas do diabo e seus anjos maus. Deus, ele quer nos proteger dos caminhos errados e para isso, o seu Filho Jesus, ele nos alerta: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Essa frase de Jesus é um alerta para nós. Ela serve para nos proteger. É como uma mãe que está avisando os seus filhos para que não façam nada de errado, nada do que irão se arrepender depois. Cada vez que a mãe vê o seu filho tão pequeno e tão terno ali em seus braços, em seu coração ela olha para o futuro homem ou a futura mulher que está ali e na pessoa que irá se formar com o resultado de seu esforço e preparação ao longo da criação. Eu tenho certeza que não existe nenhuma mãe que vê no seu filho um futuro criminoso, um ladrão, um assassino, uma criança má. Em seu peito se firmam os mais elevados sonhos, assim como os mais altos ideais sobre a criança que ainda está ali sendo amamentada. É como diz aquele grande escritor russo, Tolstói: mães, em suas mãos, em seus braços, junto ao seu peito, vocês têm a salvação do mundo. Logicamente, nós não estamos falando da mesma salvação que Jesus nos deu. O Filho de Deus providenciou para nós uma salvação eterna. Mas Tolstói falava de uma salvação no sentido de esperar um futuro melhor por meio das mãos dos filhos. Não há dúvidas de que, no olhar de cada mãe, haverá sempre o melhor desejo para que o fruto do seu ventre seja um homem ou seja uma mulher, mas para que este filho seja um cidadão de bem. Mas no caso de uma mãe cristã, uma mãe que tenha temor a Deus, o seu olhar de esperança se torna em uma oração constante para que o seu filho também ame e se dedique a servir a Deus, o Senhor. E como é ruim saber que nossas mães que tiveram um olhar de esperança sobre nós, muitas vezes ficaram frustradas por não correspondermos a este olhar de amor, de dedicação e de esperança. Nós sabemos que muitos filhos hoje não seguem as instruções de sua mãe. Existem muitos filhos que esquecem da fé na qual foram batizados, na fé que os seus pais seguem. Muitos filhos não seguem a fé que foi passado para eles ainda na infância. E com certeza, pais e mães cristãos sofrem e se frustram por causa disso. Mas Deus, ele também olha para nós com um olhar cheio de esperança, porque Deus, ele quer ver os seus filhos sendo bons cidadãos aqui neste mundo. Deus quer ver os seus filhos cuidando deste mundo que ele nos deu de presente. Mas acima de qualquer coisa, Deus tem também um olhar desejoso para nós. Porque Deus deseja ardentemente que nós voltemos para a nossa verdadeira casa, o lar eterno, para que assim nós estejamos com Ele, o nosso Pai, o nosso Deus, estejamos debruçados em seus braços dia após dia. É por isso que Deus, ele não quer ver os seus filhos errando. Deus não quer ver os seus filhos com uma vida cheia de pecados.
E Deus entregou o seu maior filho, o Filho unigênito, aquele que é verdadeiro Deus, para morrer por nós. E no sangue derramado pelo Filho de Deus, nós temos agora a graça para nos limparmos dos pecados. E além de seu Filho, o Pai ainda nos deu o seu Espírito Santo, que agora age em nós, para que nós sempre busquemos fazer o certo de acordo com a nossa fé cristã. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi, para que vão e deem fruto, e que este fruto não se perca. Deus nos escolheu. Deus entregou o seu próprio Filho em favor de nós pecadores para sermos seus. Ele acreditou na nossa salvação. Cristo entregou a sua vida na cruz para morrer em nosso lugar, porque ele acreditou em nós como filhos salvos de Deus por meio da fé nele. E agora nós temos essa oportunidade de demonstrar a nossa gratidão, demonstrando a nossa fé por meio das nossas boas atitudes, por meio do nosso bom testemunho em palavras e ações. O bom fruto que Jesus pede é a demonstração do amor de Deus que habita em nossos corações. O Espírito de Deus está junto conosco, nos fortalecendo, para que a nossa fé possa amar ao próximo, assim como Deus nos ama. Isto, aos olhos de uma mãe, nada mais é do que orgulho de ver um filho que aprendeu a palavra de Deus e que vive essa palavra. Um olhar de fé é provavelmente o mais precioso olhar que uma mãe pode lançar sobre o seu filho. É como diz o apóstolo João na sua primeira carta: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Uma mãe, ela tem a responsabilidade que é levar o seu filho ao conhecimento da verdade. E isto não é um peso, isso não é algo complicado. Na verdade, isso é uma grande alegria. Porque nós podemos dizer que maravilha é saber que um filho pode ver na sua mãe os olhos da fé, reconhecer nela o amor de Deus e o exemplo para não se afastar do amor de Cristo. A história nos conta que a mãe de Friedrich II, quando foi rei da Prússia, ela estava presente quando seu filho subiu ao trono. E ao ver o seu filho então no alto cargo, ela se refere a ele dizendo: Sua Majestade. E o seu filho, o rei Friedrich, logo responde: Mãe, me chame sempre de seu filho, pois esse é o título mais precioso para mim, muito mais do que a dignidade de ser rei. E assim cada filho deve lembrar daquela que os trouxe ao mundo. Que nesse Dia das Mães você possa lembrar docemente e amorosamente do privilégio que você tem de poder chamar aquela mulher de mãe, aquela que Deus escolheu para te gerar. Assim nós também podemos lembrar todos os dias de dizer a Deus: me chame sempre de filho, Pai. E nós temos sim uma resposta dele na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, quando lemos: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. Irmãos, aproveitem o olhar de Deus. Aproveitem também aquelas que Deus colocou como representante em suas vidas. Cada um aproveite a sua mãe. A você, querida mulher, que Deus deu o privilégio de se tornar mãe, a você eu digo: um feliz e abençoado Dia das Mães. Que o Senhor continue te abençoando nessa tarefa, não importando qual a idade de seu filho. Que Deus assim abençoe a todos nós na meditação dessa palavra. Amém. Queridos irmãos, normalmente esse é o momento do culto em que nós cantamos um hino, recolhemos as ofertas. No entanto, como estamos num culto à distância, convidamos a todos que nos acompanham para que nós reflitamos a respeito da dedicação da nossa vida a Deus e também da dedicação de tudo aquilo que Deus me deu, das bênçãos materiais que Deus nos dá a Ele. É importante que nós coloquemos tudo aquilo que Ele nos deu na perspectiva que Deus descreve na sua palavra. Todas as bênçãos materiais que nós recebemos são bênçãos, são recebidas de Deus. E nós temos diversos bons exemplos bíblicos, né, de pessoas que reconheceram todos os bens que eram seus
como bênçãos de Deus. Um deles é Zaqueu. Nós temos lá em Lucas capítulo 19 o exemplo do Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que era reconhecido por ser desonesto, e ele então enxerga tudo aquilo que ele tem como bênção de Deus, e por isso então ele doa grande parte daquilo que Deus deu para ele aos pobres, e ele resolve devolver a quem ele tomou injustamente, né, a sua propriedade, devolver a essas pessoas muito mais do que ele tomou dessas pessoas. Assim, o Zaqueu, que era certamente como publicano muito rico, se tornou uma pessoa que não era rica, não é? Mas ele percebeu que aquelas bênçãos que ele tinha recebido de maneira desonesta. Por isso não era justo que ele continuasse assim. Nós também somos convidados por Deus a olhar para as coisas que Ele nos deu, da perspectiva dele. Então que nós possamos refletir a respeito dessas bênçãos na nossa vida. Querido Pai eterno, chegamos a Ti em louvor e adoração. Tu nos fizeste Teus filhos pela graça de Jesus e através da fé no Cristo ressuscitado. Por isso louvamos o Teu nome, pelo Senhor ter guiado os mensageiros da Tua palavra através de todos os tempos. Através deles, a Tua palavra chegou até nós. Foste Tu quem os capacitaste para anunciar o Teu Evangelho. Por isso agradecemos-te. E por isso também confessamos que nem sempre proclamamos a Tua palavra com toda a convicção, nem sempre testemunhamos dela como deveríamos. Também lamentamos que muitas vezes deixamos que pensamentos opostos à Tua palavra encham os nossos pensamentos e nos conduzam por caminhos que não Te agradam. Por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, suplicamos a Tua paz. O mundo não pode nos dar a paz que nós precisamos. Por isso acalma nossas mentes agitadas com essa Tua paz
Enquanto a humanidade anseia por fim de guerras, conflitos, pandemia, mas não encontra o fim de todos os desentendimentos e motivos de sofrimento, concede paz a nós e entre nós, para que o mundo aprenda, através do nosso testemunho, a te reconhecer como o único Salvador, como o único caminho, verdade e vida para chegarem à paz do Pai Eterno. Santo Espírito permanece conosco, fortalece a nossa fé, a nossa convicção e guia-nos sempre na Tua verdade. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade, age através do nosso testemunho, tanto através da nossa boca quanto através das nossas ações, para que as pessoas possam reconhecer Jesus como o seu Salvador. Pedimos que olhes com muita compaixão para todas as nações em conflitos, orientes as suas lideranças para que possam abdicar de toda a injustiça, violência e corrupção. Especialmente pedimos que o Senhor ampare os cristãos que estão sendo perseguidos, maltratados e mortos em alguns países devido à sua fé em Jesus. Mantém esses teus filhos amparados pela tua graça, pelo teu poder. Colocamos nas tuas mãos as nossas mães, colocamos nas tuas mãos também os filhos, para que filhos possam valorizar a sua mãe, para que eles possam ser gratos pela sua mãe e que também as mães possam ser por ti abençoadas nessa sublime missão de cuidar dos seus filhos em teu nome como tuas representantes. Olha pelo nosso país para que todos os governantes e o povo saibam conviver em justiça e retidão. Impede que as autoridades instituam leis contrárias à tua vontade. E o que tudo mais, querido Deus, queremos colocar diante de ti, nós o fazemos orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Nós agradecemos a você ter acompanhado o nosso culto até aqui. Um grande abraço, feliz Dia das Mães. Um abraço a você que nos acompanhou, especialmente a você mãe, tá? E também um abraço à sua mãe. Também agradecemos aqueles que trabalharam para colocar esse culto no ar e pedimos que você também nos auxilie na divulgação da Palavra de Deus, curtindo, compartilhando, comentando esse material e fazendo ele chegar a mais pessoas. Que Deus acompanhe a você, a sua família, que Deus abençoe as nossas mães. Um feliz Dia das Mães e até a próxima. Tchau, tchau.